Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos fazer a correção das atividades da apostila 3. Eu peço a vocês que vocês assistam a esse vídeo somente depois de terem feito as atividades para poder corrigir e poder melhor aprender com as nossas atividades. Bem, nós temos então já na quarta página da nossa apostila, as atividades que começam com uma síntese. Vamos fazer a síntese. O que é síntese? Um resumo sobre o Renascimento. Então, uma tarefa aqui era para vocês destacarem lá do texto, retirar aqui do texto, algumas informações importantes para a gente poder fazer um resumo do Renascimento. Então, a primeira informação importante que eu peço para vocês é o que foi, o que foi o Renascimento. Então, o que a gente pode dizer sobre o Renascimento? Podemos, então, definir o Renascimento como... o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um período, ou uma época, foi um período... Foi um período da história de intensa, ou seja, grande quantidade, de intensa produção artística e científica. Também, isso é importante colocar sobre o Renascimento, também marcou uma mudança no pensamento, com a valorização do ser humano. Então, o Renascimento ele trouxe novas ideias, principalmente a da valorização do ser humano, que não era, pelo menos durante a Idade Média, período aí anterior ao Renascimento. Na verdade, o Renascimento, vamos deixar claro isso, ele está entre dois períodos da história, a Idade Média e a Idade Moderna. Então, ele está deixando para trás o pensamento da Idade Média, que era um pensamento que o ser humano não era valorizado. Muito em função de um pensamento religioso, o ser humano ele era colocado, era visto como um pecador, como um autor de coisas ruins. E aí o Renascimento ele trouxe uma outra ideia do ser humano, o ser humano como criador, como o próprio centro da criação. Quando aconteceu o Renascimento? O Renascimento, então, aconteceu no século, aliás, entre os séculos XIV e XVI, ou seja, como eu disse, entre a Idade Média e a Idade Moderna da história. Ele vai marcar justamente a mudança desses períodos, de um para o outro. O fim de determinadas características e o início de outras. Onde o Renascimento começou? O Renascimento começou nas cidades italianas. Não existia ainda o país Itália, por isso a gente vai colocar aqui nas cidades italianas, como Gênova, Veneza, Florença, Roma, que eram cidades que vinham se destacando muito por conta do comércio. E aí a riqueza do comércio fez com que essas cidades pudessem aí ser o berço de muitos artistas, ser o berço aí desse movimento de expansão das artes. Países por onde se espalhou. Saindo das cidades italianas, o Renascimento ele também se manifestou em outros países, como Portugal e Espanha, Inglaterra, França,
Holanda, também conhecida, né, como os Países Baixos, né? Os estados alemães, eu vou escrever aqui Alemanha, mas naquela época também não existia ainda o país Alemanha, tá? Mas é só para a gente situar melhor, né? A gente entender melhor. Polônia, tá? Foram países onde também houve, né, um grande aí, impulso, né, das artes e da ciência entre os séculos XIV e XVI. Características do Renascimento, né? O que caracteriza o Renascimento? Então, a gente tem aqui como características a valorização, né, do ser humano, uma característica importante. Que é a expressão, né, do que a gente chama de humanismo e também do antropocentrismo, essa palavrinha que significa o homem no centro, né? O ser humano, as suas angústias, as suas descobertas, os seus medos, os seus dramas, né? Como centro aí, né, das preocupações desse novo tempo, né? Nós tivemos também, né, a valorização da natureza, né? Assim como o homem não era bem visto durante a Idade Média, a natureza também não era, né? Então essa natureza ela passa a ser valorizada. Temos também aqui como característica importante, né, a inspiração na cultura greco-romana. Então, os renascentistas eles se inspiraram muito nas artes, principalmente, né, nas artes e no pensamento da Grécia e da Roma da Idade Antiga, né, que foi antes lá da Idade Média. Temos também como característica aqui, né, o racionalismo, o uso da razão para tentar explicar as coisas do mundo. Isso vai ser importante, né, para o desenvolvimento da ciência, porque até então, né, o que explicava as coisas do mundo eram as questões de fé, era tradição, né? Aqui não, passa-se a valorizar, né, uma outra valorização, né, a valorização de um pensamento mais racional, que busca observar as coisas, que busca fazer experiências, né, para que se chegue a conclusões sobre por que as coisas existem, como elas existem, como funcionam. E principais artistas, né? Nós tivemos vários citados no texto, como por exemplo o Leonardo da Vinci, mais famoso de todos, né? O Michelangelo, o Rafael Sanzio, o artista, né, Donatello, formam aí, né, os nomes, para quem, né, consegue fazer aqui a associação, né, são os nomes das tartarugas ninja, né, que homenageiam, os nomes das tartarugas ninja são homenagens a esses artistas, né. E a gente tem muitos outros, né, a gente tem, por exemplo, o William Shakespeare, autor de peças de teatro, a gente tem o Luís de Camões, um escritor português, né. A gente tem Miguel de Cervantes, escritor espanhol, enfim, né, muitos outros que a gente poderia, né, colocar aqui na nossa lista. Explique, na número 2, né, já indo para número 2, explique mecenas e mecenato. Né? O que é mecenas e o que é mecenato? Então, mecenas, né? Mecenas eram os patrocinadores dos artistas. Para fazer as obras de arte era preciso dinheiro, né? Era preciso adquirir as tintas, adquirir o mármore para fazer as esculturas, né? Então, os artistas precisavam, né, desse dinheiro. Quem fornecia isso, né?
eram os mecenas, eram homens ricos, né? Como, por exemplo, os burgueses, né? Comerciantes, banqueiros, né? Mas também nobres, também a própria Igreja Católica, né? Então, esses mecenas, querendo, de certa forma, se projetar, né? Uma das formas que essas pessoas tinham, né, para se projetar socialmente, né, para aparecer, se mostrar para a sociedade, mostrar o seu poder, a sua riqueza, era por meio das artes. Então, eles acabavam patrocinando os artistas por conta disso. E ficaram conhecidos, então, como mecenas. Né? E o mecenato era, né, justamente o nome dado à prática dos mecenas, né? A prática de patrocinar os artistas era o mecenato. Muito bem. A próxima, né, que é o Relacione as Colunas, e que vocês tinham que associar os nomes, né, de alguns dos artistas do Renascimento com, né, as suas obras de arte. Mona Lisa, né, a obra de quem? Sim, Leonardo da Vinci, né? A escultura Davi, né, ela é do Michelangelo, letra A. E aqui a gente tem a Madonna, né? As Madonas eram as representações de Maria com o menino Jesus. A Madonna Sistina, ela é do Rafael. Fez muitas, pintou muitas Madonas, né? O Leonardo da Vinci também. Aqui na número 5, pessoal, vocês tinham que realizar uma pesquisa. Pesquisar na própria internet, por exemplo, caso tenha algum livro em casa, né? Isso não está no texto, essas informações. Vocês podem até buscar algum dos artistas, né, que aparece no texto, que é citado no texto, tá? Mas, né, vocês tinham que pesquisar mais informações sobre ele, ok? Então, preencher aqui o nome desse artista, né? Eu vou dar aqui um exemplo, mas é claro, né, vocês podem ter feito outro, tá? Então, eu vou dar o exemplo do mais famoso, Leonardo da Vinci. Ah, professor, mas eu fiz do Michelangelo, eu fiz do Donatello, né? Eu fiz do Rafael. Tudo bem, não importa, só estou dando um exemplo aqui. Não é que todos, né, tivessem que fazer Leonardo da Vinci, é um exemplo. Leonardo da Vinci, quando ele nasceu e quando morreu? Ah, mas eu não sei quando o Leonardo da Vinci nasceu ou morreu. Por isso, né, que eu digo da pesquisa. Então é preciso fazer uma pesquisa. Você vai lá na internet, né? Aí você coloca lá no Google Leonardo da Vinci, né, o artista que você quiser. Muito provavelmente vai aparecer a Wikipédia, que costuma aparecer, né? E aí lá na Wikipédia a gente tem lá, né, geralmente já logo aparece, né, a data de nascimento e a data de falecimento, de morte, né? Então, no caso do Leonardo da Vinci, né, ele nasceu na Itália, né, o país onde ele viveu na Itália, né, viveu na França também durante algum tempo, mas nasceu em 1452, né, segundo a Wikipédia, e morreu já lá no século XVI, né, morreu em 1519, justamente na França. País onde ele viveu, né? Como eu coloquei, né? Hoje, no que hoje nós chamaríamos de Itália, tá? Naquela época ainda não era, né? A Itália era formada por várias cidades, vários reinos, vários pequenos países, mas hoje nós chamaríamos de Itália, né? Foi onde ele nasceu, na cidade de Vinci, né? Por isso o nome Leonardo da Vinci. Geralmente o sobrenome era do local onde a pessoa nascia, né? Então é Leonardo da Vinci, Leonardo que nasceu na cidade de Vinci, na Itália, né? Mas ele também viveu, no final da sua vida, na França, né, servindo ao rei da França, que foi um dos seus mecenas. Né? Ele teve vários mecenas. A própria igreja, né, foi mecenas dele, né, patrocinou muitas obras dele. Principais obras, né, várias. Né, a gente tem
a mais famosa, né, Mona Lisa, né, que se chama na verdade La Gioconda, A Última Ceia, né, que aparece aqui, né? A gente tem A Última Ceia na primeira, né, página da nossa apostila, uma outra pintura muito famosa, né, do Leonardo da Vinci, e muitas outras, tá? Leonardo se destacou também não só em pinturas, né, mas ele também foi cientista, né? Leonardo da Vinci, ele também ele tem projetos, né, fez projetos aí de máquinas, né, que só seriam possíveis de serem criadas muitos séculos depois, como, por exemplo, paraquedas, como, por exemplo, tanque de guerra, helicóptero, enfim. Número 6. A peça Romeu e Julieta, do inglês William Shakespeare, ganhou muitas versões ao longo do tempo. Vários filmes foram feitos sobre essa história ou inspirados nela. Procure assistir a um desses filmes e escreva uma crítica. Na sua crítica, você deve fazer um resumo da história e escrever a sua opinião sobre o filme. Bem, né, vocês vão procurar, né, pode procurar, de vez em quando na TV passa, né, alguma versão, mas provavelmente isso deve ter, né, na Netflix aí da vida, ou pela própria internet também, né, vocês podem procurar algum filme, alguma versão da história de Romeu e Julieta, tá? E aí ao procurar essa versão, que vocês têm que fazer um resumo da história, né? Que vocês tinham que fazer então no resumo. O que é resumir? É você contar em poucas palavras a história, né? E, né, na sua crítica, você também vai falar a sua opinião. Lembrando que quando a gente fala de crítica, essa crítica ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, né? Ou seja, você vai destacar aquilo que você mais gostou no filme e aquilo que você menos gostou no filme e dizer o porquê, tá? E aí, né, não vou colocar aqui a resposta, porque cada um vai encontrar, né, a sua versão, né? Evidentemente, quem não conseguir, tudo bem, né? Quem não conseguir encontrar filmes, né, a gente também tem outros tipos de versões. Tem inclusive versão da Turma da Mônica, né? A gente tem versões da Turma da Mônica, e vocês podem inclusive achar pela própria internet, né, histórias em quadrinhos, né, uma versão da Turma da Mônica do Romeu e Julieta. Vale a pena ler, né? O final é muito diferente, né? Não vou dar o spoiler aqui, mas o final é muito diferente, até por ser uma história um pouco, né, no caso da Turma da Mônica, mais voltada para crianças. Número 7. Qual contribuição do Renascimento à ciência você considera mais importante e por quê? Aqui também tem um pouco de pessoal, tá? Você vai lá no nosso texto, aí na parte aqui da ciência no Renascimento, nós temos várias, né, manifestações da ciência durante o Renascimento. Você vai escolher uma delas que você acha importante, você vai dizer, né, o porquê, né, delas ter sido importante, né? Eu posso colocar, por exemplo, posso citar aqui, né, posso colocar a invenção, né, a invenção da imprensa, né, ou impressora, né? Que se eu coloco impressora, como eu pus no texto, vocês vão ficar pensando que é a impressora que tem hoje, mas não tem nada a ver, tá? Era a primeira máquina, né, que poderia fazer livros, né, em grande quantidade, né, porque os livros antes eram escritos. Na verdade, ela funcionava como uma espécie de um grande carimbo, né, que você colocava o texto e aí esse texto ia sendo impresso, né, ia sendo, digamos, carimbado, né, em vários países, em vários papéis, melhor dizendo, várias folhas, né, e então isso permitiu, e aí o porquê, né, porque que eu acho que a invenção da imprensa né, uma das grandes contribuições, né, porque, né, ajudou, né, a propagar, né? O que é propagar? Espalhar, né? A propagar novos, né, conhecimentos com a produção de muitos livros, né? Então,
a imprensa fez com que muitos livros pudessem ser produzidos e, graças a esses livros, o conhecimento foi se espalhando, né? Claro que não era uma época em que boa parte das pessoas ainda era analfabeta, mas aqueles que liam, né, eles muitas vezes contavam, né, oralmente aos outros o que estava escrito nesses livros. Então, isso era uma forma também de espalhar esses novos conhecimentos, inclusive os conhecimentos, né, da própria ciência. E a última, né, a nossa última questão, né, a pintora surda Nancy Hurk, né, uma artista surda super importante, ela fez uma releitura da Mona Lisa, criando uma Mona Lisa surda. O que é a releitura? Né? A releitura de uma obra de arte é refazer uma obra acrescentando algo novo. Então, por exemplo, lá em cima, né, na primeira página, estou colocando em cima aqui no computador, tá, gente? Mas na primeira página da apostila que vocês receberam, né, ou que vocês pegaram pela internet, que eu disponibilizei no Google Classroom, vocês viram aqui uma releitura. Isso é uma releitura do Leonardo da Vinci. Né? O que é uma releitura? Alguém refez a obra dele, aqui a obra dele, né? E aí, né, no caso aqui, essa daqui já é uma cópia, né, da obra dele, não é a original. Mas alguém refez a obra do Leonardo da Vinci, tirou, né, os apóstolos, limpou aqui a mesa da ceia, né, colocou uma máscara em Cristo, né, para colocar como se fosse esse quadro nos tempos de hoje, né, nos tempos da pandemia da Covid. Aqui, né, nesse outro caso, aqui a gente tem a Mona Lisa original e a Mona Lisa relida, né, uma releitura, né, usando aí outras cores, né, outras técnicas, né, de artes. E aqui, ó, ela está fazendo aqui o movimento, né, do sinal de surdo, tá vendo? Então essa Mona Lisa aqui surda, né, uma artista surda, ela imaginou a Mona Lisa como se a Mona Lisa fosse surda e estivesse usando língua, né, de sinais para se apresentar como surda. Então, né, aqui, né, a proposta dessa atividade é você ser artista, né, do jeito que puder, né, do jeito que souber, escolher uma obra de arte, né, e aí, claro, de preferência do Renascimento, mas pode ser outra, né, e criar uma releitura dela. Você pode desenhar, você podia ter desenhado, ou fazer uma fotografia sua, ou uma colagem, né? Já que se você, de repente, tem dificuldade para desenhar, podia fazer uma colagem, né? Colagem não é copiar o que outro fez, tá, gente? É pegar, fazer recortes e com esses recortes você montar, né, a sua releitura. Então, usar o espaço aqui para apresentar a sua arte, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, eu vou colocar, né? Vamos ver se é possível a gente colocar aqui, a gente inserir uma imagem, só para mostrar e a gente finalizar, né? Uma imagem aqui que foi feita no ano passado, né? Vou tirar aqui, ó. Essa imagem aqui, né? Ela foi feita no ano passado, só tentar inverter. Vamos lá para a gente ficar mais fácil para vocês entenderem. A aluna Stephanie, né, que era da 602 do ano passado, né, ela fez uma releitura de uma obra do Rafael, né, uma pintura que tem a pintura do Rafael, né, ela colocou as duas. Ela fez no Facebook no ano passado, numa atividade, né, que nós promovemos no Facebook. Então é um exemplo, né, um exemplo muito bacana, um trabalho lindo, né, muito bem feito aqui. Né, olha, ela fez até a pose, mas ela fez uma fotografia, né? Podia ter desenhado, tá, mas ela resolveu tirar uma foto dela mesma, fazendo então uma releitura desta pintura, né? Olha como ficou, né, muito bacana, do Renascimento, A Dama e o Unicórnio, né? Uma pintura do Rafael. Então a Stephanie, nossa aluna, né, ela fez, né, ela refez aqui, fez uma releitura de uma pintura do Rafael. Né? Então é só um exemplo, né? Claro, vocês vão fazer a sua, né? Cada um faz a sua, mas é só para a gente mostrar aqui, e merece, né? É um trabalho que foi feito no ano passado, nas nossas atividades do Facebook, e que merece ser visto, né? E aplaudido. Aí, um grande trabalho aí da Stephanie. Então é isso, pessoal. Então, obrigado aí pela atenção, tá? Dúvidas, né? Vocês escrevam aí nos comentários do Google Classroom para que eu possa esclarecer, tá bom? Então é isso, né? Continuem estudando, continuem se cuidando. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.